Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a alface, essa hortaliça folhosa muito conhecida, inclusive é uma das hortaliças mais consumidas e também uma das hortaliças que é mais presente em hortas orgânicas. Nós vamos falar também do transplante das mudas e também alguns cuidados que devemos ter para colhermos alfaces bem bonitas e bem desenvolvidas. Para quem não me conhece, eu sou a Jaciane, sejam muito bem-vindos ao canal. E já vou adiantar que a alface, ela é uma hortaliça bem milenar, uma hortaliça inclusive que se desenvolveu, surgiu antes mesmo da era cristã. Aqui no Brasil, ela foi introduzida mais ou menos por volta do século XVI, com a chegada dos portugueses. A palavra alface, principalmente o seu nome científico, que é Lactusa sativa, esse nome científico é derivado da raiz da palavra latina lac, que é uma referência a leite, né? Lac geralmente está relacionado a lactância e geralmente está relacionado a essa palavra leite. E por que o nome científico da alface é Lactusa sativa? Justamente porque é uma referência a lac, que significa leite. Mas eu já vou explicar por que isso. Quando a alface geralmente está na fase madura, ela tem uma substância leitosa, principalmente no caule, mas também nas folhas, o que deixa as folhas bem amargas. Eu vou explicar mais à frente no vídeo por que isso acontece. Então, pelo fato dela produzir essa substância leitosa, seu nome científico tem a ver com lac, que significa leite. E para plantarmos a alface, podemos estar plantando tanto em bandejas ou copinhos descartáveis ou qualquer outro recipiente, assim como também um local definitivo, como um canteiro, por exemplo. A gente pode colocar algumas sementes nesses recipientes e por volta mais ou menos de 4 a 6 dias, essas sementes já estão todas germinadas. As minhas alfaces germinaram no quarto dia após o plantio. Ela aprecia boas doses de luminosidade, então a gente tem que estar plantando alface no local com bastante claridade e pelo menos 3 horas de sol direto. Além disso, precisamos estar regando as nossas mudas, de preferência no início da manhã e no finalzinho da tarde, sempre para manter o solo úmido, mas nada de encharcamento. Caso surjam mais de uma muda por recipiente, podemos estar fazendo o desbaste das mudas com desenvolvimento inferior, deixando apenas aquelas mudas mais desenvolvidas. Essas mudas desbastadas podem ser reaproveitadas, ou seja, podemos também estarmos plantando essas mudas que foram desbastadas. O transplante das mudas pode estar acontecendo quando essas mudas tiverem mais ou menos 10 centímetros de altura. Um outro indicativo para saber se já está na hora do transplante no local definitivo é quando essas mudas tiverem mais ou menos de 2 a 5 folhas. Muito importante continuar com a irrigação diária, e uma outra prática que podemos estar utilizando na cultura da alface é utilizando cobertura morta. Inclusive, nós já temos um vídeo aqui no canal falando das diversas vantagens de estarmos utilizando esse tipo de cobertura na nossa horta. E no caso da alface, só tem muitas vantagens. Além de reter a umidade do solo, ainda é muito importante essa cobertura morta, principalmente para evitar o contato direto das folhas no solo. E também tem outras vantagens. Se você ficou curioso e interessado para saber mais, vou deixar o link desse vídeo onde eu falo da cobertura morta. Vou deixar o link tanto na descrição do vídeo, também vou deixar esse vídeo sugerido aqui nos cards. A colheita da alface geralmente se dá por volta de 50 a 100 dias após a semeadura. Esse tempo vai variar principalmente a depender da variedade cultivada e também dos modos como nós cultivamos a alface.
Para a adubação, eu gosto muito de utilizar o esterco de galinha. Isso porque ele é rico em nitrogênio, mas também em fósforo e potássio. Mas você pode estar utilizando outro tipo de adubação. No que diz respeito à colheita, como eu já falei, essa colheita pode estar acontecendo geralmente depois dos 50 dias. Isso depende muito da variedade cultivada também. É importante que na hora da colheita você observe se as folhas já estão bem desenvolvidas e se também não há indício de pendoamento, isto é, daquele pendão floral e, consequentemente, depois dessas flores, vêm as sementes. Então, a alface colhida não deve ter esses indícios de pendoamento. E por que eu estou falando desse pendoamento? Porque o pendoamento é um ótimo indicativo para mostrar que essa alface já está madura. E isso significa dizer que ela não está tão apta assim para o consumo. Isso acontece principalmente porque a alface produz uma substância leitosa, geralmente é uma espécie de seiva, muito comum principalmente no caule da alface. E como as folhas da alface são bem grudadinhas no caule, essa substância leitosa também, de certa forma, está presente nas folhas. E essas folhas ficam com um aspecto, um sabor bem amargo. E esse amargor acontece principalmente, às vezes, por temperaturas elevadas. Acontece também, principalmente, quando essa alface já está mais velha também. A minha, por exemplo, eu deixei ficar um pouco mais velha, principalmente para eu adquirir as sementes. Mas essa alface, como eu mencionei, geralmente ela não está mais tão apta assim para o consumo. E, além disso, esse amargo também pode ser um indicativo também de solo seco. Então, é muito importante a gente estar regando as nossas alfaces diariamente para manter o solo sempre úmido. E daí a importância da cobertura morta que eu já mencionei aqui. A alface tem baixa caloria, é fonte de fibras, vitaminas e minerais e é muito consumida principalmente em saladas, mas ela também tem fins medicinais. E esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente falou sobre algumas dicas de como a gente pode estar plantando alface, algumas dicas também do tempo certo da colheita. Não podemos deixar que a alface amadureça, principalmente porque aumenta a substância leitosa, principalmente nos caules, mas também nas folhas, conferindo a essa hortaliça um sabor mais amargo. E ainda falamos algumas informações a respeito da origem da alface, bem como algumas curiosidades dessa hortaliça. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Espero que você tenha aprendido também um pouco mais com esse vídeo. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.